falar sobre um dos projetos mais audaciosos e transformadores da história do Brasil, a construção de Brasília. Como surgiu essa ideia? Porque foi necessário transferir a capital para o Planalto Central. Quais foram os desafios dessa gigantesca obra? Para responder a essas e outras perguntas, reunimos um time de especialistas que vai nos ajudar a entender por que Brasília é um marco tão importante para o país. Imagine um país que cresce rápido, mas que tem sua capital espremida no litoral, longe de muitas regiões do seu próprio território. Agora imagine um presidente que decide mudar isso de uma vez por todas, construindo uma nova cidade no meio do nada, em um lugar onde quase ninguém vivia. Foi exatamente isso que Juscelino Kubitschek fez ao criar Brasília, um dos projetos mais ambiciosos da história do Brasil. Quando JK assumiu a presidência em 1956, ele tinha um plano ambicioso: fazer o Brasil se desenvolver em um ritmo acelerado. Seu governo ficou famoso pelo lema 50 anos em 5, porque ele queria modernizar o país em pouco tempo. E dentro desse plano, uma das maiores apostas era tirar a capital do Rio de Janeiro e levá-la para o centro-oeste. Essa ideia não era nova. Desde o século XIX já se falava nisso, mas que ninguém tinha realmente feito isso acontecer até então. O motivo principal dessa mudança era descentralizar o poder e impulsionar o crescimento do interior, que ainda era pouco povoado. Além disso, uma capital no meio do país ajudaria a conectar melhor as diferentes regiões e fortalecer a identidade nacional. Vou abordar convosco, francamente, 3 pontos importantes para o conhecimento de minha política, da política do novo governo do Brasil. Esses 3 pontos constituem também, para os jornalistas brasileiros, motivo de interesse constante. Primeiro, o da liberdade da imprensa. Segundo, o comportamento diante dos extremismos da direita e da esquerda. E terceiro, a maneira de encarar os capitais estrangeiros do Brasil. Tenho toda a autoridade para declarar-me pela mais total liberdade de imprensa. Mas transformar essa visão em realidade seria um verdadeiro desafio. O primeiro passo foi definir como seria a nova cidade. Para isso foi feito um concurso de projetos urbanísticos, e o vencedor foi Lúcio Costa. Seu plano inovador dividia a cidade em vários setores, e tinha um formato que lembrava um avião, ou uma cruz, dependendo de como se olha. Já os prédios mais importantes ficaram sob a responsabilidade de Oscar Niemeyer. Quando me pedem um prédio público, por exemplo, como eu fiz agora 3 em Brasília, eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa. Eu sei que os mais pobres não vão usufruir nada. Um arquiteto que projetou as construções icônicas como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Catedral de Brasília, e entre outros. Para começarmos, vamos entender o contexto histórico da mudança da capital. Para isso, contamos com o nosso historiador. Desde os tempos coloniais, o Brasil sempre concentrou seu poder político e econômico no litoral, principalmente no Rio de Janeiro. Mas essa concentração trouxe diversos problemas: superlotação, falta de espaço para crescimento e desigualdade regional. Desde o século XIX, já discutia o ideal de levar a capital para o interior. Em 1956, Juscelino Kubitschek transformou essa ideal em realidade, prometendo que Brasília seria construída em apenas 5 anos, como uma parte do seu plano de metas. Além disso, havia uma questão estratégica. O Rio de Janeiro, sendo uma cidade litorânea, era vulnerável a ataques. O governo brasileiro queria uma capital mais segura e menos exposta a ameaças externas. O deslocamento para o Planalto Central tornaria o governo mais protegido e acessível para todas as regiões do país. Agora vamos entender os impactos dessa construção na economia e na sociedade. Nossa economista e os nossos sociólogos vão nos explicar melhor. A construção de Brasília foi um dos maiores investimentos já feito pelo governo brasileiro. O projeto mobilizou bilhões de cruzeiros, gerando milhares de empregos e impulsionando diversos setores da economia, como construção civil, transporte e comércio. O Brasil vivia um momento de crescimento econômico e Juscelino Kubitschek queria acelerar o desenvolvimento do país com esse projeto audacioso.
político e econômico do litoral, Brasília se tornou o epicentro de um vasto canteiro de obras que impulsionou setores estratégicos, como construção civil, transporte e comércio. O crescimento acelerado da economia brasileira e da época permitiu que a nova capital saísse do papel em tempo recorde, consolidando-se não apenas como um símbolo de modernização do país, mas também como um dos maiores desafios da engenharia e planejamento urbano da história nacional. Do ponto de vista social, a construção de Brasília significou uma grande migração de trabalhadores de diversas partes do país, especialmente do Nordeste. Essas pessoas, conhecidas como candangos, enfrentaram condições duras de trabalho, mas foram essenciais para tornar Brasília a realidade. Uma cidade nasceu de uma identidade única, formada por pessoas vindas de diferentes estados do país. Esses operários, conhecidos como candangos, enfrentaram jornadas árduas, alojamentos precários e desafios diários em um ambiente inóspito, mas foram essenciais para erguer a cidade em tempo recorde. O trabalho desses homens e mulheres transformou a identidade de Brasília, que nasceu com um espaço de diversidade cultural, refletindo a mistura de costumes, sotaques e tradições trazidas de diferentes estados. No entanto, apesar do seu papel fundamental, muitos desses trabalhadores não encontraram na nova capital as oportunidades esperadas, sendo relegados às condições de vida marginalizadas de Brasília. Assim, a história de Brasília é também a história de um Brasil que crescia rapidamente, mas ainda carregava profundas desigualdades sociais. Brasília não foi apenas construída, ela foi planejada do zero. Vamos entender como foi esse processo com o nosso arquiteto. Primeiramente, boa tarde. Brasília foi projetada por Lúcio Costa e já teve seus principais edifícios desenhados por Oscar Niemeyer. A cidade foi planejada para ter um formato moderno e inovador, com setores específicos para moradia, trabalho e lazer. A arquitetura dos prédios públicos, como o Congresso Nacional e a Catedral, tornou-se um ícone da modernidade. O visual moderno e futurista da cidade chamava atenção desde o início. Só que construir uma cidade inteira em poucos anos não seria fácil. A região escolhida era isolada, sem infraestrutura básica, sem estrada, sem nada. Para dar conta do recado, milhares de trabalhadores vieram de diferentes partes do Brasil, principalmente da região Nordeste. Eram os chamados candangos, que encararam jornadas exaustivas sob o sol escaldante, enfrentaram condições difíceis de moradia e trabalho. Foi graças a eles que a cidade foi erguida em tempo recorde. Além dos desafios físicos, haviam também as críticas políticas e econômicas. Muita gente achava que gastar dinheiro na construção de uma nova capital era um exagero, especialmente quando o país ainda tem problemas urgentes como a área da saúde e da educação. Mas o Atacar estava decidido a concluir a obra, e o ritmo intenso do trabalho garantia que Brasília ficasse pronta a tempo. Finalmente, no dia 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada com uma grande celebração. A data escolhida foi como uma homenagem a Tiradentes, considerado um herói de luta pela independência do Brasil. O evento reuniu autoridades, jornalistas e, claro, os trabalhadores que ajudaram a construir essa nova capital. Naquele momento, Brasília simbolizava o futuro do país. Com o tempo, a cidade se afirmou como o centro político do país e se tornou um exemplo mundial de urbanismo planejado. Mas como qualquer cidade, também enfrentava seus desafios. A ideia inicial de uma cidade bem organizada nem sempre se manteve, já que o crescimento populacional levou à criação de periferias, sem a mesma estrutura do plano original. Além disso, a distância entre os governantes e o resto do país gerou críticas sobre Brasília ser uma bolha política. Mesmo com esses problemas, Brasília continuou sendo um marco na história brasileira. Em 1987, a cidade foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, um reconhecimento ao seu valor arquitetônico, urbanístico. O
Hoje, além de ser centro do governo e também uma cidade cheia de cultura, inovação e diversidade, no fim das contas, a construção de Brasília foi uma aposta arriscada, mas que transformou o Brasil de várias formas. JK queria um país moderno, integrado e dinâmico. E Brasília se tornou o símbolo dessa visão. Uma cidade que nasceu de um sonho ousado e que, mesmo com seus desafios, continua a representar a ambição de um Brasil que queria olhar para o futuro. Sendo assim, esse será o legado de JK. Brasília foi planejada para ser o centro político do país, afastada de pressões do litoral e estrategicamente localizada para promover o desenvolvimento do Centro-Oeste. Nosso urbanista irá se aprofundar mais no assunto, dando continuidade à fala do nosso arquiteto. Além da estética, o planejamento urbano de Brasília foi revolucionário. A cidade foi dividida em setores bem definidos, permitindo um crescimento organizado. As grandes avenidas e a ausência de esquinas foram pensadas para facilitar ao longo dos anos. A cidade enfrentou desafios de transporte público, já que foi planejada para carros e não para um grande fluxo de pedestres. Apesar do seu planejamento inovador, Brasília foi um projeto sob uma logística predominantemente rodoviarista, priorizando o uso do automóvel como principal meio de transporte. A cidade nasceu com amplas vias e longas distâncias entre setores, um modelo que funcionava bem para quem possuía carro, mas que ao longo do tempo se mostrou um desafio para a mobilidade urbana. O crescimento populacional e a expansão de áreas periféricas trouxeram uma demanda crescente por transportes públicos eficientes, algo que não estava no centro de preocupações iniciais do projeto. A construção de Brasília foi uma tarefa gigantesca. Para entendermos os desafios, ouviremos o nosso engenheiro. O maior desafio foi erguer uma cidade inteira na região praticamente desabitada. Não havia infraestrutura básica como estradas e energia elétricas. Foi necessário transportar toneladas de materiais para a construção da cidade. As condições climáticas eram precárias, calor intenso e períodos de bastante chuva. A nova capital nasceu em uma região praticamente inabilitada, sem infraestrutura básica, como estradas, energia elétrica e abastecimento de água. Para transformar o Cerrado em uma cidade funcional, foi necessário transportar toneladas de materiais por longas distâncias, muitas vezes em condições precárias. Para sabermos como é viver em Brasília recém-construída, conversaremos com um morador mais antigo. Nos primeiros anos, morar em Brasília foi um perrengue danado. A cidade era bonita que só. Só que não tinha tudo o que a gente queria. Faltava muita coisa, mas querendo ou não, dava uma infraestrutura que muitas cidades do Nordeste não daria. Por isso que muita gente vem morar aqui. Agora ouviremos a perspectiva do governo da época sobre a construção da nova capital. Brasília foi uma promessa de campanha de Juscelino Kubitschek e um símbolo do seu plano de metas. O objetivo era modernizar o Brasil e integrar melhor de todas as regiões. Apesar das críticas e dos altos custos, o projeto foi um sucesso. E hoje ninguém duvida da importância de Brasília como capital federal. Ninguém é melhor para falar sobre isso do que o próprio presidente Juscelino Kubitschek. Vamos ouvir um discurso histórico do homem que tornou Brasília realidade. Brasília não é apenas uma nova capital. Ela é a prova de que o Brasil é capaz de realizar grandes sonhos. Quando assumiu o compromisso de construir esta cidade, muitos duvidaram e diziam que era impossível, que levaria décadas, que custaria caro demais, mas eu sabia que com trabalho, determinação e coragem poderíamos transformar essa terra do Cerrado em um símbolo de progresso brasileiro. Hoje, Brasília se ergue como um marco na nossa capacidade de planejar o futuro. Esta cidade representa o nosso desejo de crescimento e integração nacional, do desenvolvimento econômico e social. Brasília pertence a todos os brasileiros. Ela não é apenas o centro do governo, mas o coração do nosso país. E digo a vocês, valeu a pena, porque Brasília é a materialização da nossa fé no Brasil e de nossa força como nação. E o futuro há de nos mostrar que essa foi uma das maiores conquistas do nosso povo. Ficou claro que Brasília não foi apenas uma mudança de capital, mas uma transformação completa no Brasil. Ela trouxe desenvolvimento, inovação e uma nova identidade para o país. Ainda hoje, Brasília é um símbolo da nossa história e do nosso futuro. Tenham todos um bom dia e até amanhã.